Gravando, professor. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa oitava reunião ordinária da CDF, hoje, 9 de outubro de 2025. Queria iniciar aqui dando boas-vindas aos novos membros. Estou vendo bastante caras novas aqui. Isso é ótimo para os trabalhos aqui, para a dinâmica da nossa Câmara, né? O novo mandato vai agora de 1 de outubro, né? De 25 até 30 de setembro de 27. É isso, Ademir? Isso mesmo, professor. O, também tem feito o informe em todo início de reunião, né, que conforme as orientações de membros do Comitê Gestor de Privacidade, da Privacidade e Proteção de Dados, reforçamos aí a necessidade de atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, Lei número 13.709 de 2018, especialmente em relação ao cuidado com a exposição de dados sensíveis e pessoais. Inicio também aqui pelas justificativas de ausência da Bárbara, do IG, que é a nossa representante dos presidentes de CSA da área de exatas, do Daniel, da DERE, que é o nosso representante dos presidentes CSA da administração central, da Giovana, da Faculdade de Educação, que é a nossa representante do servidor técnico administrativo do Consul, do Guilherme Capovilla, que é da ciência farmacêutica, representante aqui dos ATs e CTUs da área de biológicas, a ausência também da Lina, da DGA, que é a nossa coordenadora aí da DGA, a servidora Josiane, da DGA, participará na reunião como ouvinte, seja muito bem-vinda, então, Josiane, a ausência também da Luciana Bueno do Pagu, que é a representante dos membros da CSA, da Administração Central, e o último nome aqui, do Rubens, representante dos membros de CSA da área de Humanas e Artes. Chegou mais alguma em cima da hora aí, Ademir? Sim, professor, o do Tiago da Eplan. O Tiago da Iplan. O Isso. Tiago está em reuniões lá na Unesp. Muito bem. Bom, então iniciamos aqui, já coloco para manifestação de todos os membros a súmula da nossa reunião, da última reunião, a sétima reunião ordinária, que foi realizada em 4 de setembro. Consulto aí os membros da CIDF se há alguma manifestação sobre a súmula. Não havendo, aproveito para agradecer aos trabalhos do Ademir e da Andréia na elaboração da súmula e de toda a nossa pauta aqui, né, Ademir? Por favor, colocando em Sim, professor. votação, Ademir. Ok. Ademir, como tem gente nova, né, a votação aqui que nós estamos no Meet, nós estamos aqui no, então acho que é melhor no, aparece na tela direto ou precisa de algum Aparece, informe? professor, a hora Ah, que então tá, a hora que eu diferente. clicar aqui na É, enquete, vai aparecer aí para vocês. perfeito. Tá bom? É que nós estamos no Zoom, né? Isso, Nosso no Meet era diferente. isso. Lembrando aos membros que somente os titulares que votam, tá bom? Convidados não. Já temos aí um resultado, Ademir? Sim, professor. Pelos nossos cálculos aqui, são 21 pessoas, 11 votos Ok. favoráveis, né, e 10 abstenções. Bom, número alto de abstenções, porque com os Isso. novos membros aqui da CIDF, né? Ok. Muito bem, vamos então entrar para a ordem do dia. É, só alguns lembretes, até porque temos bastante membros novos, né? Cada conselheiro, cada membro poderá discorrer na ordem do dia sobre os itens, né?
discorrer sobre a mesma matéria, o item da ordem do dia, pelo prazo de 5 minutos, né? No período do expediente, o uso da palavra por cada conselheiro é de 3 minutos, admitida uma prorrogação de igual duração, né, a juízo aqui da presidência. Então, eu submeto aí a ordem do dia, só vou fazer um resumo rápido. A seção 2A tem itens de 1 a 7, tratam dos serviços voluntários na Unicamp. O item 2B, os itens de 8 a 27, que constam das folhas 3 a 18, são designações aqui para aprovação. O item 2C, que é a licença, item 28, né, que é uma licença com prejuízo de vencimento para interesses particulares, constante aí das folhas 18 e 19. O item 2D é uma atualização dos regimentos internos de CSAs, no caso a CSA 37, 39 e 65, que consta aí são os itens de 29 a 31. O 2E, composição de CSAs, a 58, para homologação é o item 32, que consta a página 19. Depois temos aí o item 2F, composição da CIDF, representantes da carreira, né, de procurador para homologação. Consulta, então, se não há nenhum destaque aqui pela presidência, consulta se alguém quer destacar algum dos itens do dia. Que silêncio mortal, gente. Não havendo nenhum destaque, eu vou pedir ao Ademir, por favor, colocando em Ok, professor. votação, portanto, todos os itens aí de 1 a 32. Bom, acredito que todos votaram, professor. Foram 22 votos Uhum. favoráveis. Ok, obrigado, Ademir. Ah, Antes de tratar aqui no expediente, eu queria fazer os seguintes esclarecimentos. Eu recebi um ofício assinado por 10 membros aqui da CIDF, a quem agradeço aí as solicitações, a demanda sobre alguns itens, inclusive com sugestões de inclusão em pauta, tá? Um dos itens, um item tratava sobre o incentivo ao trabalho noturno, um outro tratava da atualização de auxílio saúde, um outro item era relatório da avaliação de progressão, a discussão, um quarto era sobre a tabela de gratificações, um quinto era a análise da minuta do ponto eletrônico, o sexto, o cumprimento da legislação para as pessoas com deficiência, PCD, no âmbito do trabalho, eram essas, tá? Foram 10 conselheiras e conselheiros que assinaram. Eu pedi, então, à equipe aqui, quero agradecer de novo aí ao Ademir e à Andréia, que tiveram o trabalho de buscar em todas as nossas reuniões anteriores, quando todos esses itens foram devidamente tratados, tá? Eu pediria, Ademir, se for possível, já colocar aí no chat o levantamento e depois enviar realmente até por e-mail para todos, onde constam todas essas discussões, tá? Então, não havia aqui delas nenhuma novidade do que não tivesse já sido tratado aqui dentro da própria CIDF. Tá aí, você colocou no chat, Demir? Depois seria importante também encaminhar para que todos tenham aí o acesso, inclusive para os novos membros, acho que isso é importantíssimo, como eles não tiveram participação nas reuniões anteriores, podem lá consultar, tem todos os detalhamentos, as explicações sobre cada um desses itens, né? Itens realmente importantes aqui para a carreira dos funcionários.
Já estamos, então, no expediente, né? Aí eu devolvo a palavra ao Ademir. Ademir, por favor. Sim, professor. Aqui no expediente nós temos a alteração nas CSAs, iniciando aqui, né, para a ciência, a CSA RH 09 da COSEM 1, que é referente à indicação da senhora Maria Estela Rafael de Góes como membro eleito, em substituição ao senhor Marcos Rogério Pereira. Na CSA 66 da Prefeitura de Limeira, a indicação da senhora Fernanda Aparecida Otaviano como membro em substituição à senhora Priscila Zuzi Bertoli Boldrin e alteração na CSA 67 da Reitoria 1, indicação da senhora Érica Maria Rodrigues de Castro como membro em substituição à senhora Cibele Toffoli Fortuna. É isso, professor. Obrigado, Ademir. Ademir, só confirmando, Sim. nós votamos o item F, que é a- na composição da CIDF aí do mandato da doutora Luciana, né? O item F foi votado, né? A homologação, sim, foi, Foi lá. sim, Fiquei agora todos com os essa dúvida. itens. Seja Uhum, muito bem-vinda, doutora Luciana, no sim, novo mandato, né? sim. Está aberta a palavra, pessoal. Depois Eu eu estou com passo uma aí para. pergunta. Não, não. Desculpa interromper, é que eu normalmente a gente tem a mãozinha aqui no meeting, eu não estou achando no Zoom como a gente pede a palavra. Não, mas Tô- Embaixo vai lá, Ademir. aparece aqui pra gente, aparece como reagir. Eu não sei como tá aí pra vocês, se tiver em português. Tá em inglês, é Tá em sign. inglês, reações, né? Alguma coisa. React. E, React. e ficou tipo um coração em cima É no um meu. coraçãozinho, né? Isso. Clicando em cima, ele abre ali para levantar a mão. E tem Eu de outras verdade não acho, eu não tenho habilidade muito com Zoom, mas de verdade eu não estou achando esse item aqui. bem Então, Não, mas embaixo, professora, onde não está se o áudio, preocupe. o vídeo, sabe? Bem embaixo ali. Não sei estou se. vendo, eu tenho a legenda, sim, mas Isso, tem tem um participante. coraçãozinho. Parece um coraçãozinho, um desenho, não? Não, para Não? mim não. Tem todos, tem o compartilhamento, tem sumário, aplicativos, É, Note. tá do lado do compartilhar. É uma carinha rindo, Ademir. É que para mim aqui aparece um coração. É Eu que não sei depende da se. versão, né? Eu acho que é Eu não isso. estou vendo, eu não estou Mas vendo. não há problema nenhum. Você está com a palavra. Fique à É vontade. isso. Ah, tá. Então sou eu a primeira aí, né? Isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, a todas. Boa É a minha tarde. primeira vez Boa aqui na tarde. CIDF como membro efetivo. Já participei algumas vezes, mas só como ouvinte, indicado pela direção da minha unidade, mas é a primeira vez como membro mesmo, né? Então, eu estou aqui representando os presidentes de CSAs da área tecnológica. Eu espero fazer esse trabalho bem, né? Enfim, vou estar sempre em contatos com todos, porque afinal isso aqui é uma representação, né? E eu queria saudar todos, o reitor, o pró-reitor Sarti e os demais membros da CIDF. Eu, na verdade, me inscrevi aí no expediente exatamente para fazer um comentário sobre o que o pró-reitor Sarti acabou de comentar sobre o ofício, que nós, inclusive eu fui uma das que assinei o ofício solicitando que a gente voltasse a discutir essas questões, porque, no meu entendimento, são questões tão importantes para a categoria de funcionários PAEP, e até onde eu acompanhei, e eu tenho acompanhado bastante as reuniões do CIDF, mas até onde eu acompanhei, nunca apareceu na pauta propriamente dita para efeitos deliberativos. Eu sei que a CIDF é uma câmara consultiva, não é deliberativa, mas acho tão importante que a gente discuta esses itens, até porque são itens fundamentais, né? Que envolvem todas as ansiedades do corpo de trabalhadores da Unicamp, né? Então, por exemplo, os atrasos do ITN é uma coisa recorrente, está acontecendo desde que o ponto eletrônico foi implantado. As pessoas continuam tendo descontos em função dos ITNs. A questão da atualização do auxílio saúde,
Recentemente nós tivemos lá com o Tiago, eu esqueci de dizer que eu também hoje estou compondo a diretoria do STU, e nós tivemos reunião com o Tiago no dia 29, reunião técnica, ele colocou para a gente que o cenário para 2026 não é muito positivo, enfim, mas mesmo assim a gente conversou sobre a questão da atualização do auxílio saúde, né? Que isso é uma coisa importante também para os trabalhadores. A revisão da tabela de gratificações é uma coisa que a gente também gostaria de discutir aqui nesta Câmara. Entendo que não é deliberativo, é só consultivo, mas seria tão importante e enriquecedor no debate, né? Porque é uma Câmara tão diversa, com uma composição tão diversa, e a gente podia levar uma profundidade maior a esses temas que são muito importantes, né? E que envolve a vida do trabalhador na Unicamp, né? A questão do cumprimento da legislação para as pessoas com deficiência é uma coisa que apareceu, inclusive, no último Consul. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. Então, são essas questões que eu acho que a gente deveria aqui nessa Câmara dar um debate com uma profundidade um pouquinho maior, para a gente poder até fazer alguns encaminhamentos para os órgãos deliberativos propriamente dito. Porque eu acho que a gente debatendo mais a fundo e com com essa diversidade, como eu coloquei, de pessoas de várias áreas, setores, base, administração central, então isso enriqueceria o debate. Então, eu sinto essa falta, porque eu venho assistindo às reuniões da CIDF e até, enfim, já fui membro de CSA no passado, e numa época em que a gente não tinha ainda uma carreira definida. Eu acho que a questão da carreira ela é muito importante, mas ela não pode ser somente esse o objeto aqui de trabalho da nossa Câmara, né? Em prol de todos esses assuntos que a gente tem aí para ser debatido com profundidade, né? E acho também que a gente deveria tratar esses assuntos com um pouquinho mais de empatia, porque a gente vê ao longo do percurso aí, né? Eu tenho 20 anos de Unicamp, então são questões que, se a gente pudesse tratar isso com uma empatia melhor, a gente conseguiria diminuir um pouco a questão do adoecimento dos trabalhadores, né? Assim, são assuntos tão importantes que, assim, eu e mais 7.085 trabalhadores PAEP, né, temos necessidade de discutir esses assuntos. E acho que aqui é um espaço, nesse espaço em que a gente pode, inclusive, colocar ideias, propor coisas, né, até encaminhamentos para órgãos deliberativos, como o DGRH, PG e outros órgãos dentro da Unicamp, né? Por que eu falo da empatia? Porque eu acho que a empatia ela é a reumanização das relações. E isso deveria ser importante para nós aqui, enquanto composição desse grupo, né? dessa comissão, ou dessa Câmara, né? Porque através da empatia a gente consegue trazer o debate num plano mais humano, né? E a Unicamp está aí completando 60 anos, né? Uma jovem de 60 anos, e aí, dentro toda essa programação que a reitoria colocou aí para a comemoração dos 60 anos, a gente também deveria abordar essas questões, né? Porque nós, PAEP, construímos essa Unicamp também. Então, assim, nós somos parte importante desse processo todo. Até o último ranking aí, que a universidade foi muito bem colocada, foi um resultado excelente, né? Então, esse ranking que foi colocar que a Unicamp está entre as 3 melhores universidades, as melhores universidades da América Latina, é alguma coisa. Aliás, é muita coisa. E nós somos parte disso tudo, né? Então, queria deixar aqui essa vontade e intenção na minha participação como representante aí da área tecnológica, dos presidentes dos CSAs, essa coisa da gente tratar esses assuntos com mais empatia, porque a empatia, ela constrói pontes e ela derruba preconceitos. E a falta dela, exatamente a falta da empatia, né, é que causa o adoecimento.
Então, acho que a gente, é, eu gostaria de reafirmar, né, como eu assinei o ofício, que a gente voltasse a discutir essas questões com maior profundidade. Obrigada pela paciência em me ouvir e a oportunidade. Obrigado, Rosemar. A palavra está aberta. Bruno, por favor. Professor, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria saber da Cris ou da Cidinha, quando que vai vir o calendário da progressão, que é esse processo que a gente trabalha o ano inteiro nele, né? Então a gente está pensando quando que começa o próximo. Obrigadão. Tá, depois eu passo a palavra da GRH ali e a gente esclarece isso, tá bom, Bruno? Palavra aberta. Bom, se não tem, queria só comentar. Rosemar, primeiro, muito obrigado aí pelos teus comentários. Não só eu concordo com as suas colocações, não tem dúvida nenhuma que a CIDF tem sido um espaço de discussão importante, tudo que trata aí da vida do servidor, dos funcionários. Acho que tem sido um ambiente muito construtivo, e gosto muito de você enfatizar aí a questão da empatia. Eu acho que é assim que nós temos tratado questões, às vezes questões até complexas aqui dentro. Isso é fundamental para se avançar, né, nessas discussões. Com relação à questão da pauta, na pauta a gente coloca itens que a gente tem que votar, né? É diferente do que a gente pode tratar, inclusive aprofundar, como foi colocado aqui no expediente, outras questões, né? O que um documento que vocês estão recebendo aí confirma exatamente o que você colocou da importância. Por exemplo, a questão do ITN está mostrada aí, que foram tratadas em duas reuniões aqui da CIDF, no dia 7 de agosto e 4 de setembro, né? O auxílio saúde foi tratado dia 7 de agosto e 4 de setembro. Então, nós temos tratado essas questões, né? Não é que não estão sendo. Se houver alguma questão mais específica sobre isso, alguma coisa que não se sentiu devidamente esclarecida, que seja colocado e a gente traz de novo para essa discussão. No caso, tendo tempo, a gente convida os especialistas. Então, nós já trouxemos aqui o pessoal do GGBS, o Luiz Carlos veio aqui, trouxemos, né, a professora para falar dos SAVs, tratamos dessa questão tão importante, como temos tratado de todos esses temas, né? Só chamaria a tua atenção aí para que olhe como todas essas questões, e você mesmo disse que vinha já como ouvinte, como convidada, participando das reuniões, foram tratadas. Ponto eletrônico, então, certamente em mais de 3 das nossas reuniões aqui, tá? Então, nós temos sim tratado, temos aprofundado essas questões, e a questão só de não colocar, né, não tinha nada para ser votado aqui. Se há alguma questão específica a ser esclarecida, encaminhe. Se o que nós não pudermos esclarecer aqui dentro, nós esclareceremos, pedindo para que os responsáveis por cada um dos órgãos da universidade possam trazer esses esclarecimentos, tá? Mas vamos tentar fazer isso sempre com muita empatia, muito bem lembrado, né? E eu acho que isso é fundamental. Consulto agora a DGRH e vou passar a palavra à nossa presidenta, Cidinha. Cidinha, está com a Oi, palavra aí professor. para os informes da DGRH, por favor. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e todas. É, eu vou passar a palavra para a Cris também, para falar e responder o Bruno e falar da questão da progressão. Eu só queria dar um informe a todos a respeito do Prêmio PAEP, né, que a gente está no momento de os projetos, né, irá começar o julgamento, né, a comissão geral vai julgar os projetos de 10/10 a 14/11, e a premiação será dia 1/12, vai ser no auditório da FCM, né, às 10 horas. Então, acho que é um evento importante, é um reconhecimento importante dos servidores da carreira PAEP. Então, acho muito importante as pessoas ficarem atentas aí a toda essa premiação, né, que traz para as pessoas aí um reconhecimento dos trabalhos
realizados na universidade que são de extrema qualidade, né? São trabalhos assim de muita relevância para a instituição. Só lembrar isso ao pessoal da Câmara. E Cidinha, Cris, você poderia. você podia só repetir aí as datas, que eu acho importante reforçar aí para o Então, pessoal. nós estamos no momento que a Comissão Geral vai julgar os projetos, né? De 10/10 a 14/11, Tá, né? E a premiação, o dia da premiação será no dia 1/12. perfeito. A comissão Obrigado. geral, ela recebe todos os projetos da universidade como um todo, né? Os indicados das primeiras, os vencedores das unidades, e para poder fazer o julgamento do melhor prêmio da universidade. E aí será no dia 1/12, no auditório da FCM, às 10 horas. Tá? A gente vai divulgando até chegar lá, né? Mas o importante é todo mundo ficar atento a essas datas para poder prestigiar os colegas, né? Muito bem. Vamos lá, Cris, você tem aí as informações da progressão, por favor? Sim, boa tarde a todos. Boa Em tarde. relação ao cronograma, né, que o Bruno perguntou, nós vamos trazer em novembro, Bruno, como sempre, a gente tem trazido para a ciência de todos. Nosso cronograma não tem novidades, assim, nenhuma grande novidade, vamos seguir o processo como a gente tem seguido, mais ou menos naquela ideia mesmo de começar, de startar agora no final do ano, né, já preparando as comissões aí para o ano que vem, né? Então, a gente vai trazer, sim, para a ciência na pauta de novembro. Respondi sua pergunta? Tem mais alguma dúvida? Bruno, Respondido, muito obrigado. De nada. Marcos, por favor. Oi, boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer uma pergunta também referente a isso, né? Uma sugestão, na verdade. É muito difícil, né, trabalhar durante o processo de progressão sem ter uma estimativa de quanto de recurso a gente vai ter no final das contas, né? E não se trata, às vezes, de tentar privilegiar um servidor frente ao outro, mas é que acaba gerando falsas expectativas, né? A gente teve uma mudança de procedimento nessa última progressão, e ela acabou gerando uma dificuldade para a gente, né? De tentar justificar um servidor o porquê ele não conseguiu a progressão tendo sido obtido nota muito próxima de um outro, né? E de fato nós tivemos aí, né, durante os últimos 3 anos aí, um processo muito bom, né? Mas sempre podendo contar e prever quanto que a gente tem de recurso, né? Nesse último, a gente não tinha essa estimativa de antemão, né? Tinha uma promessa que ia ter uma redução, né? Algum corte, mas trabalhar no escuro durante a progressão, eu falo como presidente, né, da nossa comissão aqui de avaliação, fica bastante difícil, né? Eu só queria saber o que que temos de perspectivas para o ano que vem, né? O que que vai ser feito e se nós vamos ter alguma informação a respeito de recursos que vão ser liberados, né, para progressão. Obrigado. Obrigado, Marcos. Marcos, olha, primeiro, mudança de procedimento, nessas últimas 4 progressões, nós fomos sempre fazendo aperfeiçoamentos, né, e eu acho que sempre foi no intuito de melhorar o processo, né, e não tenho dúvida. Sempre houve a previsão dos recursos, né, de quanto estava colocado, inclusive a gente põe isso dentro da PDO. Quando a gente faz um programa lá de desenvolvimento da carreira, a gente coloca, lembra até que os valores que estavam previstos eram inferiores, e houve uma demanda dentro do Conselho Universitário, específico, né, de dezembro, quando a gente trata a aprovação da PDO, para que houvesse um aumento desses recursos. E foi atendido, tá? Então, não entendo, quer dizer, o recurso estava previsto, tá? As formas que têm mudado, né? Se o direcionamento, se é mais para a progressão horizontal, para a progressão vertical, se é possível passar de uma para outra, né? Isso é que a gente vem tentando aperfeiçoar. Eu não tenho como te dar essa resposta agora de quantos são os recursos, porque isso vai depender da própria
PDO, nós temos que fazer a programação, fazer todo o planejamento aí da distribuição orçamentária, que por sua vez depende não só de nós, depende da própria sinalização que a Secretaria de Fazenda nos passa. Essa semana você deve ter acompanhado aí que nós colocamos isso na CEP e na CAD, sobre a PLOA, que é o Projeto Lei Orçamentária da Secretaria, é, e isso vai ser ainda tratado dentro da LESP, vai ter todo aquele procedimento. A partir daí que nós teremos, no final do ano, uma sinalização de qual é a previsão de arrecadação para o Estado, em particular sobre a cota parte, onde a Unicamp tem lá os seus 2,1958, e que eu sei quanto orçamento nós teremos disponível, em termos de expectativa, né, para distribuirmos sobre as várias despesas da universidade. É só ali que nós teremos alguma informação sobre isso. Antes é impossível, né? Eu não posso ter eu não tenho uma bola de cristal, Marcos, infelizmente, para saber qual que vai ser a posição da secretaria. O que nos preocupou, isso sim eu também já comentei na CAD e na CEP essa semana, é o fato de que, ao contrário de 2025, quando a secretaria foi excessivamente otimista e falava num crescimento de 10,7, questionado por nós, tanto pela Unesp quanto pela USP, queríamos entender qual que era o critério para imaginar um crescimento como esse, e que, na verdade, não se verificou até agora, já passado aí 9 meses fechados, e que levou a própria secretaria a fazer sua revisão, né, não mais dos 182 bilhões, mas para 175, o que muda um crescimento de 10,5 para 7, tá? Sobre essa nova revisão, foi feita a projeção agora no projeto-lei para 2026, onde apareceu um número que claramente nos preocupou as três, porque o crescimento seria só de 6,7%, é o que foi anunciado. 6,7% é menos do que hoje se projeta em termos de crescimento da economia em São Paulo, junto com a inflação, que está passando de 7%. Então, dessa vez, se nós achamos que 25 houve um excesso de otimismo, né, agora aqui nós estamos também preocupados porque esse pessimismo, né? Temos conversado direto com auditores fiscais que acompanham mais de perto a questão da Secretaria de Fazenda, e talvez a explicação esteja no fato do mesmo problema que ocorreu em 25, que é a questão da desoneração. O que acontece? O Estado, nós estamos falando de ICMS, né, gente? ICMS, você às vezes não cobra a tarifa inteira do ICMS, a alíquota inteira, e reduz. É isso que tem alguns setores que estão com uma desoneração. E havia expectativa que voltasse à normalidade, houvesse uma oneração em 25, que não ocorreu para todos os setores. Isso é que explica, em grande parte, essa redução. E diante dessa projeção para 26, nos preocupa de que possa vir uma nova rodada de desoneração por parte do governo do Estado, lembrando que 26 é um ano eleitoral, né? Então, não é improvável que essa seja uma das explicações. Mas estamos tratando em cima de alguma coisa um pouco especulativa, sem saber exatamente quais são. A secretaria não explica o porquê desse 6,7, tá? Mas voltando à tua questão, só será possível quando efetivamente nós soubermos dos recursos, que quando a gente faz a nossa PDO, né, essa distribuição orçamentária, e aprovamos no Conselho Universitário. E com certeza você estará lá, né, Marcos, votando. Tá bom, muito obrigado. Mais nenhuma questão? Então, eu passo de novo ao Ademir. Ademir, mais alguma questão aí, do ponto de vista aqui nosso, da CIDF, da PRDU? Não, professor. Não há nada. Andréia, Ademir, nada? Então, eu queria agradecer a participação de todas e de todos, convidá-los para a nossa próxima reunião, que se dará Dia no 6 de novembro. 6 de novembro. Isso. Então, até a nossa próxima reunião. Uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Perfeito, muito obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau, boa tarde. Obrigada, Boa pessoal. tarde. Boa tarde a